Obadias, versículo 1 ao 15. Eu farei esta leitura na Nova Tradução Internacional. Você pode acompanhar na tradução que você tiver em mãos. Visão de Obadias. Assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurram você para as fronteiras todos os seus aliados, enganam você e o sobrepujarão os seus melhores amigos, aqueles que comem com você lhe armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú, por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Solidariedade e redenção. Uma visão pastoral do profeta Obadias. É uma mensagem dividida em duas partes. Na primeira, hoje, falaremos sobre a solidariedade que Deus nos convida a viver. Na segunda, domingo que vem, falaremos da redenção. Hoje, num primeiro momento, vamos nos deter na estrutura, autoria, tema e composição do livro. Depois compreenderemos a solidariedade que Deus nos convida a ter e que foi negada ao povo de Judá pelos edomitas. Solidariedade, uma palavra que não tem saído de moda, principalmente em épocas de tragédias e desastres ambientais e tragédias de grande proporção. No entanto, o ser solidário não se resume apenas a estes momentos. Somos chamados, geralmente, de povo solidário. Mas será que nós o somos de fato? Quando é que temos de ser solidários? Qual a solidariedade que Deus quer que o seu povo exerça? É sobre isso que nós falaremos hoje. Sobre sermos solidários em meio à desgraça, calamidades e aflições. Principalmente quando elas não ocupam as páginas dos jornais e nem os noticiários da TV. Mas antes de nos debruçarmos no tema da solidariedade, eu quero falar um pouco sobre Obadias, o menor dos livros proféticos, de
de capítulo único. Obadias está situado entre os anos 597 e 587 a.C. Obadias, que na tradição católica é chamada de Abdias, descreve os fenômenos ocorridos neste período com precisão quase que jornalística. Eram tempos difíceis. O profeta presenciou a derrubada do templo em Jerusalém, quando os babilônios entraram em Israel, arrasando tudo o que havia pela frente. Não bastasse os babilônios terem devastado tudo, agora Edom, nação que antes havia participado com Israel de uma coalizão antibabilônica, agora se volta contra Israel. O país que vinha sendo pilhado pelos babilônios agora era alvo de seus antigos aliados. Os edomitas aproveitaram a destruição de Jerusalém para perseguir, saquear e entregar os judeus que estavam escondidos pelo deserto. Por quê? Segundo os comentaristas, havia da parte de Edom um ódio antigo, uma rivalidade que remonta aos períodos do reinado de Jeroboão em Judá, quando Edom separou-se de Judá e desde então vinha trilhando caminhos de conflitos subsequentes com o povo de Deus. Os comentaristas são unânimes em apontar os edomitas como um povo arrogante, orgulhoso de sua sabedoria e da força de seus guerreiros, e principalmente de uma pretensa invencibilidade, que era na verdade consequência de uma política de se aliar aos mais fortes e subjugar os povos ao seu redor. Mas quem são os edomitas? E por que essa rixa com Israel? Edom era situado a sudeste de Judá. Era o país onde moravam os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, filhos de Isaac, netos de Abraão. Lembremos de como Jacó dolosamente tinha o direito de primogenitura de Esaú. Vocês se lembram dessa história? E vamos lembrar também das consequências que isso teve na vida de ambos. A história está relatada no capítulo 27 de Gênesis e nos capítulos seguintes. Eu recomendo você que leia essa semana para que você compreenda os pressupostos da história de Obadias. Falando um pouco sobre Obadias, nós não sabemos muito a respeito deste profeta, apenas o significado do seu nome: servo do Senhor. Era um nome comum nos tempos do Antigo Testamento. 1 Reis, 2 Crônicas, Esdras e Neemias citam pessoas com o nome de Obadias em diversas partes de seu texto. Werner Schmidt, em sua introdução ao Antigo Testamento, da editora Sinodal, aponta para a possibilidade do texto de Obadias ser um apanhado de pequenos oráculos que eram proferidos no período, compilados pelos profetas ligados ao templo. Daí o nome escolhido, Obadias, servo do Senhor, e a simbologia do mesmo. No entanto, o próprio Werner Schmidt conclui: é mais provável, porém, que se trate da mensagem de um profeta que, numa época funesta, anunciava como revelação divina o juízo sobre Edom e os povos. O texto de Obadias é um texto composto num estilo de arrazoado jurídico. Começa com a cena do julgamento e continua para o discurso do réu, a fala do juiz, o pronunciamento da culpa e a promulgação da sentença. Este recurso literário não era incomum. Se nós pegarmos os outros livros dos profetas, geralmente eles têm esta estrutura: acusação, defesa, condenação, proclamação da bênção de Deus futura. Era um recurso literário bastante comum. Há quem localize o profeta Obadias ligado ao templo. Tal teoria, no entanto, perde força quando a gente contempla o texto de um comentarista e tradutor da Bíblia de Jerusalém, Roland de Vaux, que lança a possibilidade de os chamados profetas cultuais, historicamente identificados como ligados ao templo, não serem necessariamente profetas
que estão em oposição aos que estão fora do templo. Na verdade, é difícil a gente dizer se Obadias era um profeta que trabalhava no templo ou se não trabalhava no templo. Mas uma coisa é inegável: qualquer que seja o profeta desse período, eles estão ligados ao templo. Falando da estrutura do livro, o eixo central do livro, que norteia toda e qualquer leitura dos 21 versículos, encontra-se no último versículo que nós lemos hoje, que é o versículo 15. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Ele é o eixo que faz a transposição das condenações para a redenção. Ele é o cerne para entendermos as sentenças de julgamento e as promessas de restauração contidas no livro. Tudo gira em torno do dia do Senhor, onde o profeta localiza a redenção de Israel e a consumação da justiça sobre Edom. Diante da destruição do templo e por consequente de toda a nação, diante do exílio da elite, da permanência dos camponeses, diante da dilaceração da identidade do povo de Deus, Obadias se vê face a face com o oportunismo de Edom e suas consequências para o povo de Deus. Numa primeira leitura do texto, talvez seja difícil nós identificarmos a solidariedade diante de tanta opressão, mas é justamente contemplando a opressão e tendo como pressuposto a relação de irmandade que Judá e Edom herdaram, é que quero olhar para a falta de solidariedade e como nós hoje devemos olhar para as nossas relações pessoais como canais de solidariedade e não de guerra. Nós vamos concentrar a nossa meditação de hoje nas imagens que os versos 11 a 14 nos transmitem e mostrar como a solidariedade foi deixada de lado e como ela deve ser vivida hoje. Solidariedade na desgraça. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. O profeta Obadias está apontando para a atitude insolente e arrogante de Edom. A desgraça de Judá fora a alegria de Edom, mas não a alegria de um momento. Não é a alegria do torcedor de futebol quando vê o seu time marcar um gol, mas é a alegria que perdura por mais tempo, uma alegria que chegou a satisfazer, um sentimento de satisfação, de missão cumprida. Esse povo foi derrotado, eu estou satisfeito, eu estou pisando mais ainda, eu estou mais satisfeito. Eles se sentiram plenos com a desgraça de Judá. Agora eles foram além. Eles ainda passaram a tripudiar, a falar com arrogância da aflição e dos problemas de Judá. Não bastava apenas contemplar a desgraça e destruição, era preciso ainda tripudiar em cima da condição de Judá. Diante da desgraça do irmão, Edom não se solidariza. Quantas vitórias você já teve na sua vida? Quantas delas foram ao preço da desgraça do outro? Você já parou para pensar? Mas quantas vezes você olhou para quem passa por aflições e enfrenta a desgraça em sua vida com amor e cuidado, ao invés de pensar, ele merece isso, ou antes ele do que eu? Aprenda a encarar a desgraça do outro como uma oportunidade para exercer o amor de Deus e demonstrar a solidariedade que só os filhos de Deus sabem ter, pois foram alvos do amor solidário do Pai, que entregou o seu Filho solidariamente para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Agir solidariamente com o outro em meio à desgraça e sofrimento alheio é expressar em atitudes o ser cristão. Muitas vezes pecamos por omissão, outras aproveitamos a desgraça alheia para tirar vantagens. Precisamos derrubar este conceito social de que temos que vencer a qualquer custo,
e começar a olhar o semelhante não como competidor, adversário ou inimigo, mas sim como alvo da graça de Deus. E ele é alvo da graça de Deus por meio da minha e da sua vida. Ser solidário em meio à desgraça é ser cristão de fato. Estender a mão, fazer mais que o possível, ser presente e apoiar o outro a se reerguer, é o que nós devemos fazer. É o que Edom não fez com Judá. Não houve solidariedade. Não houve solidariedade também na calamidade. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. O templo, símbolo de unidade religiosa, cultural e social do povo. O templo estava em ruínas. Ele não existia mais. A cidade de Deus, Jerusalém, morada de Yahvé, agora estava tomada de ruínas e cadáveres. Os poucos que sobraram viviam pelos campos, chorando, se escondendo, sem saber o que fazer. A queda de Jerusalém, e por consequência do templo, foi mais que uma derrota bélica. Foi a queda da identidade do povo, de toda uma história de glória e promessas, que agora simplesmente vinha ao chão. Tudo estava assolado. E Obadias utilizou o termo certo: calamidade. É o que vivia o povo de Judá naquele instante. Calamidade. Qual você já viveu? O desemprego, a morte de alguém, o diagnóstico de uma doença, violência. O que você já passou e que no momento a sua única atitude foi se desesperar e concluir: o meu mundo caiu. Quem já viu o mundo cair? Quem já experimentou perder o chão e sentir-se completamente desamparado, pode agora, amparado pelas mãos do Pai, ser aqueles que enfrentam com os outros as calamidades. O sofrimento do outro, por menor que nos pareça, não pode servir de justificativa para a nossa alegria. Jamais. Jamais. Chorar com os que choram, mostrar o caminho ao perdido e sem chão, é o papel daqueles que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Observe as pessoas com quem você convive. Quantas enfrentam problemas que não conseguem dimensionar? Quantas convivem diariamente com a dor da ausência de alguém, a presença de uma doença ou de uma situação com as quais têm dificuldades de lidar? Quantas oportunidades temos de sermos solidários, não apenas nas catástrofes de grande proporção e que ganham a mídia, mas principalmente naquelas que devastam o coração e a alma daqueles com quem nós convivemos, que solitariamente estão enfrentando os edomitas de suas vidas, a tripudiar de suas dores. Pessoas que estão perdidas no mar da angústia e calamidade e carecem daquele que é o único capaz de restaurar as suas vidas. Carecem de Jesus Cristo. E eu e você conhecemos Jesus Cristo e sabemos do poder transformador de sua vida e da paz. A paz que Ele nos dá, mesmo quando nós estamos diante da calamidade. Não houve solidariedade na desgraça, não houve solidariedade na calamidade, e também não houve solidariedade na aflição. Não devia ter esperado as encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. A atitude dos edomitas com o povo de Deus foi vil, baixa mesmo. Além de se aproveitar da fraqueza para deixar mais fraco o povo, eles ainda ficavam pelas encruzilhadas, as estradas, fazendo ali cercos e entregando os fugitivos para os babilônios,
e ao fazê-lo, eles sentenciavam à morte aqueles que haviam sobrevivido ao terror da derrocada de Jerusalém. Os que não sofreram durante a invasão passaram a sofrer depois dela, sendo perseguidos, mesmo que se escondessem, sendo caçados como escória, sendo mortos como animais. Os edomitas foram impiedosos e oportunistas. Seu orgulho não permitia que agissem de outra maneira. O orgulho dos edomitas os guiou naquele momento. Mais tarde, este mesmo orgulho seria sua derrocada. É o orgulho que faz de cada um de nós sentir-se poderoso demais para ser solidário. E é orgulho acreditar que nós somos invulneráveis e colocar a nossa confiança em qualquer outra coisa que não em Deus. Para evitar que o seu orgulho tome o lugar de Deus, se mantenha firme na leitura da palavra e na adoração a Ele. O orgulho tem levado muitos crentes a substituir Deus por suas vontades e desejos. Querem que Deus faça o que determinam e esperam. Mesmo que não determinemos, muitos querem muito, muitos desejam ardentemente que Deus faça a sua vontade, e chegam a se frustrar quando o Pai lhes responde com um não. Peça a Deus que lhe revele onde, em seu coração, você o está substituindo por suas vontades. Coloque-se pronto para ser transformado. O orgulho dos edomitas não nos permitiam ser solidários com o povo de Judá. Diante da aflição do outro, nosso orgulho tende a se manifestar. No entanto, nós devemos colocar o nosso orgulho no devido lugar. Tenhamos cuidado para não julgar o outro quando ele estiver passando por aflições. Saiba que o julgamento e a crítica que você faz pode se voltar contra você. Do mesmo modo, nunca fique alegre quando o juízo de Deus recair sobre a vida de alguém. Às vezes nós vemos pessoas com as quais nós convivemos sendo alvo do juízo de Deus por consequência de suas escolhas equivocadas, e a gente fica igual os edomitas. Está vendo? Eu falei para você que isso ia dar nisso. Eu falei que ia acabar assim. Eu te disse, eu te avisei. Não mesmo. Haja como Deus age. Procure a reconciliação com Deus e com o seu semelhante. Procure a restauração da santidade e a bênção de Deus, não só sobre a sua vida, mas sobre a vida daqueles que estão sofrendo com o juízo de Deus. Agindo assim, nós seremos servos fiéis e solidários a Deus. Concluindo, hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco a respeito do livro do profeta Obadias. Conhecemos sua estrutura e propósito e como sua profecia impacta as nossas vidas. Em meio à desgraça, calamidade e aflição, Deus nos convida a olhar para o exemplo dos edomitas e não os imitar. Nós somos convidados a sermos solidários e presentes na vida daqueles que sofrem. Não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Sermos solidários, deixarmos de lado o orgulho e agir com ternura e amor, conduzindo os que estão imersos no sofrimento aos braços daquele que é o único capaz de satisfazer as nossas vidas por completo, o Deus da vida, o nosso Deus. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Embora numa primeira leitura possa parecer um convite à vingança, não é. Obadias diz essa sentença em seguida à promessa do dia do Senhor. Ou seja, cabe a Deus executar o juízo. Nós devemos viver solidariamente, conforme a orientação apostólica de Paulo em 2 Tessalonicenses 5,15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Diante da desgraça, calamidade e aflição, se lembre que o dia do Senhor está próximo.
O dia do Senhor virá. Sobre ele nós falaremos na próxima mensagem, domingo que vem, quando vamos falar da promessa de redenção e restauração do povo de Deus. Até lá, guarde em seu coração a certeza de que Deus, em seu amor e solidariedade, se faz presente por meio de seu Filho Jesus Cristo, a nos conduzir a sermos solidários e, na força e no poder do Espírito Santo, conduzirmos aqueles que estão vivendo na desgraça a viver na graça sem limite de Deus, o nosso Deus. Seria, no mínimo, inconveniente ocupar este púlpito no dia de hoje, tendo pregado o texto de Obadias, sem fazer menção às tragédias que ocuparam o noticiário na nossa semana. Tragédias despertam, via de regra, no ser humano dois sentimentos: indignação e solidariedade. Indignação pelo que causou e solidariedade para com as vítimas. Vivemos já há muito tempo na era da autopromoção. Você pode não se dar conta disso, mas se antes as pessoas iam até os locais para, quem sabe, aparecer na televisão, agora não precisam nem sair de onde estão. Pelo celular mesmo elas se mostram para o mundo. Tanto isso é verdade que o engenheiro do DAE, Departamento Autônomo de Água e Esgoto da nossa cidade, disse em entrevista à rádio que, ao chegar ao lado da onde a caixa d'água havia caído, atingido o reservatório de cloro, onde o rompimento da caixa d'água havia acontecido, ele encontrou muitas pessoas filmando o que estava acontecendo. E ao perguntar se já haviam chamado o resgate, nenhuma delas haviam chamado o resgate ainda. Nenhuma delas. A tragédia matou 2 pessoas e deixou tantas outras sofrendo com alergias e intoxicação pelo cloro. Mas a preocupação do povo era filmar para colocar na internet e não chamar e se preocupar com o mundo. Obadias nos mostra que o orgulho é capaz de fazer coisas absurdas. Ao contemplar a tragédia de Judá, Edom tripudia e afunda ainda mais aqueles que estão sofrendo. Ao longo desta semana, eu pude ver inúmeros atos solidários de diversas pessoas de todo o país, para que não faltasse água, roupa, comida, mantimentos, o que quer que seja de necessário para a cidade de Mariana, em Minas Gerais. Mas eu também pude contemplar muitos edomitas, querendo ocupar este ou aquele governante, esta ou aquela ideologia política. O mais triste foi reconhecer entre os edomitas alguns que se declaram cristãos. E o mesmo aconteceu depois dos ataques em Paris. As mortes em Paris não são diferentes das em Damasco ou em Mariana. São mortes estúpidas. E nós devemos chorá-las pelo mesmo motivo: humanidade. Nós devemos amparar os que sofrem e sofrer com eles pelo mesmo motivo: humanidade. São nossos irmãos, humanos, iguais a nós, nossos vizinhos pelos quais devemos zelar e amar com o amor de Cristo. Não devemos andar espreitando pelas vielas, querendo difamar e ignorar tais acontecimentos. Nós devemos abrir a porta de nossas casas e sermos solidários. O mundo vive, desde o final do século passado, dias de confusão. No 11 de setembro de 2001, tornou-se visível o que antes era apenas nota de rodapé em coluna de jornal. Eu não sei se você sabe, talvez você não tenha se dado conta disso, talvez os noticiários não queiram deixar isso muito claro, mas há uma guerra acontecendo. Há quem diga já ser a terceira guerra mundial, em moldes diferentes das outras duas, mas com ataques e batalhas constantes. Sexta-feira, em Paris, foi mais uma batalha desta guerra. E a pergunta é: onde nós estamos nessa guerra? A erguer a bandeira de Cristo, proclamando a justiça, liberdade e paz, ou nas encruzilhadas da vida, armando ciladas e armadilhas para aqueles a quem devemos chamar de irmãos? Obadias nos convida a olhar para Edom e lamentar a falta de solidariedade. De igual modo, Deus nos chama para olhar para Mariana, para Paris, para Damasco,
e todos os campos de batalha desta guerra e sermos solidários para com aqueles que estão sofrendo com o terror de mais vidas ceifadas e menos amor vivido pelo povo de Deus no mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós.